Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2, nos diz a palavra de Deus. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e seja homem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus hoje vai nos falar sobre a necessidade de esforço que cada um de nós do sexo masculino devemos empreender na nossa vida para adquirir as virtudes de ser um homem. Eu vou repetir o tema dessa mensagem para que você realmente tenha uma ideia, uma meta, um objetivo a ouvir, a entender nesta mensagem. A mensagem de hoje vai te falar sobre a necessidade que cada um de nós, homens, seres humanos do sexo masculino, a necessidade que nós temos de empreender, fazer um esforço para obter virtudes masculinas, para que possamos desempenhar o nosso papel social, aquilo que Deus nos fez. Então, meus amados, tanto o homem como a mulher, eles possuem papéis sociais diferentes um do outro. Deus deu ao homem um papel, uma missão. Deus deu também à mulher outra missão. Você vai ver que todos dois têm suas dificuldades. Todos dois têm seus caminhos que não são fáceis, tanto do homem como a mulher. Mas eu quero aqui mostrar hoje que nós estamos vivendo em uma sociedade, irmãos, onde a cada dia se perde o verdadeiro valor de ser homem, o sentido de ser homem, onde se perdeu o significado da masculinidade autêntica. Então nós precisamos a cada dia, meus queridos, aprender sobre esse assunto para combater contra essa cultura destruidora que está aí, essa cultura marxista, não é? Onde o objetivo é afeminar os homens. Afeminar os homens para que alguns possam dominar. Afeminar os homens para que outros homens possam exercer o poder com mais facilidade. Homens afeminados não têm poder de reação. Homens afeminados, eles perdem a virilidade, perdem a coragem, perdem o vigor, perdem o ânimo. Homens afeminados são dóceis, não são guerreiros, não são defensores da mulher nem da família. E nós estamos vivendo uma crise, meus amados, uma crise social, onde você basta andar pelas ruas, dar uma voltinha nas praias, ou então no shopping. Converse com as pessoas, que você vai ver quantos homens afeminados. E eu não estou falando aqui de homossexuais. Eu não estou falando aqui de pessoas que são homossexuais, que deixaram sua sexualidade normal. Estou falando de homens que afirmam ser homens, mas perderam o significado da masculinidade. Então, meus amados, eu li aqui na Bíblia Sagrada um texto bíblico, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, que fala dos últimos dias, os últimos dias de Davi, os últimos dias
em que Davi agora vai orientar o seu filho Salomão, seu sucessor, aquele que haveria de assumir o lugar de Davi como rei. E interessante, meus amados, que essas orientações, você veja bem que são orientações na hora que ele estava morrendo. Ou seja, nos últimos momentos da vida dele, quem sabe deitado lá numa cama, Davi chama Salomão para instruir a ele. Palavras que ficariam marcadas no coração de Salomão para o resto da vida. Palavras que, certamente saindo da boca de um pai que está partindo, o filho guardaria com muita segurança, não é? Guardaria de uma maneira inesquecível. E o que é que a gente vê Salomão receber de orientação? A Bíblia diz que, aproximando-se os dias da morte de Davi, Davi deu ordem. Veja bem, esse termo aqui, deu ordem, era como se fosse não apenas uma mera orientação. Olha, Salomão, eu estou te dizendo, se tu não fizer isso, tu estás em desobediência, não vai dar certo. Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Era o que ele estava dizendo. E ele diz para Salomão, seu filho: esforça-te e sê homem. Amados, ser homem. O que é ser homem? Ser homem é ser do sexo masculino? Ser homem é ter capacidade de gerar filhos? Ser homem é apenas você vestir uma calça comprida? Meus amados, ser homem, se você for ver o significado de ser homem, que Davi estava orientando Salomão aqui, ele estava falando ser homem nas suas virtudes, na sua essência. Haviam qualificações que eram definidas para um homem, no sentido de ele assumir suas funções, suas atribuições, tudo aquilo que Deus lhe dava para fazer. E Salomão agora ia ser o rei, ia substituir Davi. Ele precisava de uma série de virtudes para com ele, virtudes que ele pudesse exercer aquele trabalho da melhor maneira. E então, meus amados, quando a gente fala em ser homem, eu vejo Paulo dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, são todas as virtudes que Cristo possuía que devem refletir na vida de um homem. E a gente vê, meus amados, que essas virtudes, elas vão muito além de meramente ser do sexo masculino. Ser homem é muito mais do que ser do sexo masculino. Ser homem é saber se esforçar. Guarde essa palavra esforço. Guarde essa palavra sacrifício. Porque nós vamos falar durante toda essa mensagem de esforço, de sacrifício. Ser homem significa sair da passividade, tomar iniciativa dentro dos propósitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser homem é fazer aquilo que Deus quer. Ser homem é ser possuidor de virtudes. E eu quero lhe mostrar aqui, meus amados. Eu quero lhes mostrar aqui, meus amados, que esse esforço que eu falei já começa lá no ventre da mãe. Ser homem já antes de nascer é diferente de ser mulher. Se você ler um pouquinho sobre anatomia do desenvolvimento e formação sexual do feto, se você ler um pouquinho sobre isso, nós vamos aprender, você vai aprender, que mesmo o sexo já estando definido, na hora que se forma o ovo, o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, quando o espermatozoide penetra no óvulo,
Ali dentro começa agora a haver uma mistura dos cromossomos. O homem tem os cromossomos XY e as mulheres cromossomos XX. Os homens são eles que definem o sexo, ou seja, os cromossomos masculinos. São eles que definem o sexo. E quando chega ali que há a penetração do espermatozoide no óvulo, então gera agora o ovo. E ali, aquele cromossomo Y é quem vai definir o sexo. E na mesma hora é definido. Mas sabe o que é que acontece? Os 2 primeiros meses da gestação, que o menino, a criança ou o feto está sendo gerado ali, o corpo, na sua forma física, ele é totalmente feminino. Ou seja, na sua base, preste atenção, todo o corpo quando está sendo gerado, nos 2 primeiros meses, ele é totalmente feminino. Mesmo que os cromossomos que circulam naquele feto já definiu que o sexo será feminino, mas a forma do corpo, eu estou falando da forma do corpo, não estou falando do que tem dentro do corpo, das células, não. Estou falando da forma, a forma é totalmente feminina. O órgão genital, pela sua maneira, pela sua formação, nenhum médico vai conseguir identificar. E ali não se identifica se é menino ou menina justamente por causa disso. Ele só vai conseguir identificar depois, possivelmente, do 2º mês, entrando para o 3º mês. Ou a 12ª semana. Então veja bem, o que é que acontece? Na hora que vai se definir o sexo fisicamente, eu não estou falando cromossomicamente. Cromossomicamente já está definido, vai ser menino. Mas na hora que vai definir o sexo, daquele Y que sai do cromossomo masculino, sai agora uma nova substância, não é? Uma nova substância que vai formar aquele sexo masculino. Deixa eu ler aqui um texto que eu tirei, não é? Eu tirei esse texto aqui de um site, Anatomia Online, né, que fala sobre o desenvolvimento sexual do feto. Vê o que diz o texto, viu? O interessante é que para formar o ovário não é necessário nenhuma mensagem genética. Ou seja, a mulher, na formação lá no ventre, não é necessário nenhum esforço. Está lá dentro, está gerada. O ovário irá se formar independente do cariotipo sexual. Veja bem, para a mulher, mas para a formação do testículo do homem, é necessária a presença da mensagem do gene SRY, ligada ao cromossomo Y, para que a crista genital se diferencie em testículo. Para transformar a genitália feminina, que é o tipo físico inicial, no testículo, é necessário que haja o gene SRY ligado ao Y. Veja bem que aqui, ele diz aqui, olha, que é necessário um esforço. A ausência desse gene levará à formação de ovário. Se não tiver isso, fica mulher. Tem que ter esse esforço já no ventre da mãe. Veja bem que o sexo masculino, a gente já começa a ver essa diferenciação para ser gerado no ventre da mãe. O sexo masculino agora começa, na sua forma física, a se envolver de forma diferente. O sexo feminino, na sua formação e desenvolvimento, é mais espontâneo. Não precisa esforço. Quando a criança nasce, você observe que uma menina, se você deixar uma meninazinha junto da sua mãe, ela vai crescer. Ela vai ficar afeminada, glória a Deus por isso. Ela vai aprender tudo com sua mãe, mas o menino, ele quando chega na sua adolescência,
Ele precisa sair de casa. Ele precisa brincar nas ruas. Ele precisa ter liberdade. Não deixe seu filho preso dentro de casa. Não deixe seu filho preso no computador. Ele só vai aprender essas orientações ideológicas que afeminam o homem. Não deixe, bote ele para brincar na rua. Fiscalize ele. Leve ele para um local onde ele possa correr. Onde ele possa saltar. Onde ele possa extravasar as suas energias. Onde ele possa brincar com outros meninos, com seu pai. Onde ele possa lutar. Onde ele possa brincar de bandido e artista. Aquilo ali é uma fantasia, que ele sempre quer ser o herói. Aquilo ali está mostrando, está formando ele. Nas suas expectativas, alguém pode dizer assim: pastor, o senhor é favorável que uma criança brinque com revólver de brinquedo? Sim, meu irmão. Isso foi os comunistas que tiraram da cabeça do povo, dizendo: não deixa a criança brincar com arma, ele não vai matar ninguém não. Mas pastor, ele está aprendendo violência coisa nenhuma. Ele está desenvolvendo uma fantasia dele, de ser o herói, de ser o policial. Vê qual é o menino que quer ser bandido. Vê qual é o menino que quer ser o marginal. Não quer não, irmão. Ele quer ser o herói. Ele quer ser o protetor. Ele quer ter a arma dele. Quer proteger a família dele. E os comunistas vieram para desarmar a sociedade. Não deixe tuas crianças brincar com arma. Isso causa violência. Desarmar a sociedade para quê? Para que essa sociedade seja fragilizada. Homens afeminados, desarmados. Aí eles pegam, fazem o que estão fazendo aí na Venezuela. Assumem o poder, fica a sociedade lá sem poder fazer nada. Contra um exército. Nós precisamos entender, irmãos. O objetivo é poder. O objetivo é domínio, afeminar os homens. Então observe que eu já lhe mostrei aqui, que desde o ventre, o homem já precisa fazer um esforço. Então, quando ele nasce, uma certa idade, na adolescência, a partir dos 8, 9 anos, você já tem que começar a gritar com ele e dizer: meu filho, você é um homem, não chore. Não chore, prepara ele emocionalmente. Ai não, deixa o bichinho, traz ele pra cá. Meu irmão, você tá criando um menino afeminado. Não chore, fica aqui de castigo. Tá certo? Então, meus amados, hoje em dia, veja as leis que se criam. Você não pode bater no seu filho. Você não pode, não é bater para matar. Não é bater para prejudicar, é bater para orientar. A Bíblia diz que a correção com a vara, nem por isso o menino morrerá. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não é provocando a ira não, é bater disciplinando. O filho entende que está sendo disciplinado. O filho entende que está sendo disciplinado. Então, veja bem, você agora vai ensinar ao seu filho a se esforçar. O filho que eu estou dizendo, menino, sexo masculino, em busca das virtudes, dos valores necessários para o papel masculino. Ensina ele, não é? As brincadeiras de homem. Ensina ele os valores de homem. Ensina ele, o pai, anda com teu filho. Não é exagerar querer ensinar o menino a namorar. Não é exagerar querer ensinar pornografia ao menino. Não é exagerar mandar o menino fazer aquilo. Não, você pode prejudicar seu filho também. Levar um menino a um comportamento inadequado. Não, eu estou falando, ensinar ele a ser homem. Você, pai, sendo um exemplo. Se não tem um pai, tem um tio. Você, mãe, que seu marido não pode ser exemplo, mostra o teu tio. Mostra o pastor que você sabe que é um homem de Deus. Olha, eu tenho na minha vida pessoas que foram referências para mim. Eu tenho. Me lembro, quando eu era menino, eu cito para você, já falei algumas vezes isso aqui, meu cunhado, Reinaldo, marido da minha irmã Célia, já dormiu no Senhor. Mas era um exemplo para mim. Eu não tive pai. Meu pai morreu, eu tinha 4 anos.
Mas eu tinha o exemplo dele. Mostre um homem para seu filho. Olha ali, olha, o homem é assim, feito seu fulano. Homem é assim, feito pastor fulano. Homem é assim. Tenho outras pessoas da minha vida, policiais militares, oficiais da polícia militar, que eu olhava para eles também, já rapazinho, quando eu entrei na polícia, e eram referências para o meu comportamento masculino. Então, meus amados, nós precisamos ter referências. Veja bem, aí agora, cada um vai ter que fazer esse esforço. Cada jovem, cada adolescente, você, família, tem que orientar. Então, nascer com sexo masculino não significa que o homem já está preparado. Veja que existe aí essas ideologias que hoje sabem disso. E elas procuram justamente mostrar o contrário. Que o menino deve ser mulher. Que a menina deve ser homem. Vejam que essas ideologias satânicas, essas ideologias marxistas, essas ideologias comunistas, elas vêm para acabar com a família, para acabar com os valores éticos, morais, os valores e as virtudes do sexo masculino. Daí você vê essa sociedade hoje. A maior dificuldade hoje, irmãos, são as mulheres, as moças casarem. Casarem com quem? Com quem? Se a grande maioria dos homens é tudo afeminado. Casam quando é com uma semana, um mês já está querendo se separar. Querem se antecipar no sexo. Muitas vezes porque não querem assumir compromissos. Então, meus amados, nascer com sexo masculino não significa que o homem já está preparado para a sua missão. Tanto a sua missão familiar como na sua missão na sociedade. Ser homem, irmãos, é muito mais do que ser do sexo masculino. Segundo a Bíblia, ser homem é possuir virtudes masculinas que são específicas do sexo masculino. Deus deu atribuições a Adão e deu atribuições a Eva. Veja bem, as virtudes masculinas, elas serão adquiridas durante a sua vida, a partir da adolescência, mediante algumas influências. Veja quem é que influencia, viu? As virtudes masculinas. Primeiro, as mais importantes virtudes vêm da família. A família deve orientar, a família deve cobrar. As mais importantes virtudes do sexo masculino vai sair da família. Mas tem influência também, uma influência perigosa, a influência da sociedade, que vai querer desviar o que a família ensina. E agora vem a terceira influência, que é a da própria pessoa. Veja bem, influência da família, que é a mais forte, a mais positiva. Influência da sociedade, que é a perigosa, a negativa. Por isso que você tem que ver os círculos que frequenta na sociedade. Com quem você anda, a escola que estuda, o que é que está acontecendo com teu filho. E agora vem também a principal, que é o esforço pessoal de cada um. O esforço. Veja que eu disse, guarde essa palavra. O homem tem que se esforçar. Você nunca vai ver, ou nunca viu, uma mulher dizendo para sua filha, seja mulher. Você vai ver o homem dizendo para o seu filho, seja homem. Não é? Seja homem. Você vai ver um homem dizendo para o outro, que é isso, rapaz? Seja homem. Você vai ver dois homens discutindo, dizendo um para o outro, eu sou um homem, rapaz. Você está pensando o quê? Você vai ver no quartel, ensinando a ser homem. Deixa de moleza, rapaz, seja homem. Foi o que Davi estava falando com Salomão aqui. Seja homem, tenha virtudes de homem. Não é apenas sexo masculino, não. E então, meus amados, deixa eu falar aqui de algumas virtudes masculinas. Coragem. Uma mulher pode ser corajosa, pode também, mas a maioria, isso é virtude. É virtude atinente ao homem. Uma virtude que
deve ser do homem liderança, virilidade, não é? Ser viril, aleluia, honra, firmeza, equilíbrio, palavra, seja o teu falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Domínio próprio, disposição para trabalhar, capacidade de passar segurança para a família, para a esposa, liderança, ser um sacerdote dentro de casa. Um homem que a mulher olha para ele e confia nele. Um homem que impõe, não com gritos, mas com sua vida, impõe respeito. Aleluia, aleluia. E aqui, meus amados, diante dessas palavras que você já ouviu, eu quero falar um pouquinho agora sobre uma coisa nova que surgiu. Coisa nova não, já é velha, desde os anos 90, não é? Quase 20 anos. Mas nova que eu digo porque veio para bagunçar o sexo masculino. A metrosexualidade. Metrosexualidade. O que é metrosexualidade, pastor? Olha, eu anotei aqui um ponto que eu li sobre uma reportagem que eu quero transcrever, eu quero ler para vocês, tá certo? Veja bem, a metrosexualidade, ela trouxe consigo algumas características femininas para os homens. Do jeito que a mulher tem algumas características, e eu cito uma das principais características da mulher, a atratividade. As mulheres, elas gostam de ser atrativas. Por quê? Porque os homens gostam de olhar. É natural. Uma mulher gosta de ser atrativa. As mulheres gostam tanto de ser atrativas que as que não têm o temor de Deus andam seminuas para atrair. As que não têm o temor de Deus se ficam despidas nas ruas, nos carnavais, não é? Para atrair. As mulheres, elas gostam de atrair. Os homens gostam de ver. Tá certo? Então veja bem, mulheres têm suas virtudes. Isso é uma virtude da mulher. Agora, que seja usada com equilíbrio. Os homens também. Aí o que é que acontece? Do jeito que homens têm virtudes e mulher tem virtude, a metrosexualidade, ele pega agora as virtudes femininas e coloca no sexo masculino. Aí o sexo masculino agora começa a querer também agir como as mulheres agem. Veja bem, eu anotei aqui uma reportagem. A metrosexualidade é um termo originado nos finais dos anos 90, pela junção das palavras metropolitano e sexual, sendo uma gíria para o homem urbano excessivamente preocupado com sua aparência. Ele gasta grande parte do seu tempo, grande parte do seu dinheiro em cosméticos, acessórios, roupas, tem suas condutas pautadas pelas modas e tendências de cada estação do ano. Um exemplo conhecido disso é o perfil metrosexual. Aí ele cita aqui o nome de uma pessoa que eu não vou citar. Ex-atleta de futebol nos Estados Unidos, que gosta de passar o dia nas compras, gosta de ficar fazendo as unhas, é detalhista em ir ao cabeleireiro, faz depilação completa, cuida excessivamente do seu corpo. Os metrosexuais são conhecidos por não viverem sem a sua marca predileta de hidratante para a pele, apreciarem coisas das mulheres, sonharem com o último modelo de carro desportivo, preocupa-se com qualquer coisa que possa abater sua imagem, gostam de comprar roupas de marcas famosas. A dominância entre os metrosexuais é a roupa de grife, excessivamente justa, que destaca seus glúteos, suas nádegas, não é? E utilizam pulseiras delicadas. O aparecimento recente deste termo está ligado à alteração do comportamento.
de parte integrante do sexo masculino no final do século XX. Olha lá qual é o comportamento. Tal como as mulheres, esse segmento começou a folhear as revistas masculinas para saberem o que é que está na moda ou não, para adaptarem o seu estilo e gênero claramente definido. Deixaram de cortar os cabelos no barbeiro e passaram a frequentar com mais assiduidade os institutos de beleza, os spas femininos. Têm cuidados com sua pele e sempre são menos embaraçados para entrarem numa perfumaria e adquirirem cosméticos para si. Então, meus amados, a gente vê que esse termo metrosexual é um excesso de preocupação com o corpo, com a aparência física. Pessoas que vivem obcecadas pela sua beleza para chamar a atenção. Acabamos de ver aqui um exemplo aqui que eu li. Uma esposa que disse: descobri que meu marido é narcisista. Ele fica na frente do espelho o tempo todo se olhando e não dá atenção para mim. Você já viu aqueles rapazinhos que ficam o tempo todo numa academia fazendo musculação o dia todo? Você está pensando que aquilo ali é para impressionar as mulheres? Não é só para impressionar as mulheres, não, para impressionar homens também. Eles se admiram, eles querem cada vez mais ficar belos. Eles ficam olhando imagens de corpos que eles entendem que são perfeitos e ficam ali fazendo musculação até também ficar parecido com aquele corpo. E quando eles saem nas ruas, eles saem se exibindo. Eles gostam de chamar a atenção, eles estão exercendo uma virtude feminina chamada atratividade. Atratividade não é para homem, ainda que seja com músculos, não é para homem. Atratividade é uma virtude de mulher. Aí o cara cheio de músculo, mas se você conversa com ele, você vai ver que ele é detalhista, que ele é afeminado. Não se engane! Não se engane! Aleluia! Pessoas assim, irmãos, gastam muito dinheiro com sua aparência, com seu corpo, achando sempre que estão fazendo o melhor. Coitados! Infelizmente, eles não deixam de gostar de mulher, gostam de mulher, mas infelizmente, amados, muitas mulheres que casam, depois ficam frustradas, porque eles não passam segurança para suas mulheres, não exercem o papel de um homem, não exercem o papel de um líder, porque o homem tem que passar segurança para a mulher. Aí as mulheres ficam frustradas. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia deste mundo. Estamos vivendo o final dos tempos, amados. Eu quero concluir essa palavra falando para você que além dos metrosexuais, existe também os pornsexuais. É S-porn de pornô sexuais. Pornsexuais. O que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. Esses pornsexuais, irmãos, eles surgiram mais recentemente. É a novidade entre os homens metrosexuais agora. É ser um sexual. Pornsexual. S-porn de P-O-R-N, pornô, não é? S-porn sexual. O que é isso? São homens que têm seus corpinhos tão belos, que fica pousando, olhando não só para ele agora, mas também fazendo striptease para as mulheres e para os homens também. Na verdade, eles não têm a testosterona
Porque esse desejo de exibição chega muitas vezes a fazer com que ele se ame tanto a si próprio que ele despreza as mulheres. Inibe a formação da testosterona. Ele passa a desenvolver talentos semelhantes aos das mulheres, de se exibir, de mostrar o corpo. Oh, eu tinha uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, pelo menos para quem está assistindo aqui, pela internet. Deixa eu ver aqui se eu amplio e vou mostrar essa imagem. Olha aqui, olha, os esportes sexuais. Será que dá para você ver aí? Eu acho que tá dando para ver. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Tá dando para ver? São essas figurinhas aí. Você que não está assistindo aí, olha aí na internet que você vai ver agora. São esses rapazes que ficam se expondo assim, dessa maneira, achando que estão fazendo uma coisa boa, que são o máximo. Na verdade, estão deturpando as suas imagens, estão pervertendo o sentido do seu sexo masculino. Eu não sou homossexual, mas também não é homem. Não é homossexual, mas também não é homem. Não é homem como a Bíblia orienta. Não é homem como a biologia orienta. Eu poderia falar aqui ainda, olha, eu falei apenas da formação biológica lá no ventre da mãe, que é necessário um esforço. Mas eu poderia entrar com mais detalhes. O tempo não dá. Mas eu poderia mostrar o prejuízo que isso causa na formação cultural do homem. O prejuízo que isso causa na sua formação psicológica. O prejuízo que isso causa na sua formação espiritual. Já pensou quando Deus disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Ora, Deus dá uma missão para um homem. Se ele não tivesse força sequer para buscar as virtudes masculinas, como é que ele ia ser forte e corajoso para comandar aquele povo? Você quer ser líder? Seja homem. Você quer se sair bem na vida? Seja homem. Senão vai se dar mal. Não vai ser feliz. Felicidade só quem dá é Deus. Os homens, irmãos, mudaram a verdade de Deus em mentira. E serviram mais a criatura, a si mesmo, do que ao Criador, que é bendito eternamente. Capítulo 1 da carta aos Romanos. Também Deus os entregou às suas paixões para desonrarem seus corpos entre si. Eu estou olhando aqui essa imagem. Eu vejo aqui homens, né, barriga de tanquinho. Barriga de tanquinho para chamar a atenção, né? Cheio de músculos, sunguinhas, com detalhes assim que mostram praticamente, né, o volume, eu vou falar bem assim mesmo, de suas genitálias, de seu órgão genital. E aí, meus amados, e ficam se exibindo e gerando dentro de si mesmo um aspecto psicológico, uma função meramente feminina. Na verdade, são homens afeminados. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? Olha, irmãos, você pode ter sua vaidade. Tem sua vaidade de homem? Compre um paletó bonito. Se você quer usar barba, faça sua barba bonito. Se esforce para falar feito homem, não é? Procure agir como homem, respeitando. Procure ser um cavalheiro. Procure mostrar talentos de homem. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus estenda as suas mãos sobre sua família. Você que está me ouvindo. Sobre os seus parentes. Sobre todas aquelas pessoas que você conhece. Fale dessas coisas. Não deixe as pessoas serem enganadas. Vamos lutar. Como disse Davi para Salomão. Davi para Salomão disse: esforça-te, meu filho, e seja homem. Deixe essa palavra para a sua meditação. Esforço. Homem tem que se esforçar.
diferente de mulher. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus.